Bem-vindo ao canal Despertar Harmônico. No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que é mais um questionamento, que eu sempre fiz para mim mesmo e para outras pessoas, e muitas das vezes gerou discussões. É um assunto que pode ser encarado de uma forma polêmica, mas eu acredito que conforme as gerações passam, conforme o tempo passa, certas adaptações, certas mudanças, certas releituras, certas interpretações de algumas coisas podem ser revistas, novos métodos podem ser aceitos. Quando você entra num estado de estagnação, onde só porque algo é antigo ele tem que ser preservado para sempre, não pode ser modificado, por o antigo ser sinônimo de imutável, uma certeza única, nem sempre é o mais sábio. E eu sempre me perguntei, e quanto mais velho eu vou ficando, quanto mais eu vou lendo, mais eu vou estudando, mais eu vou conhecendo de algumas religiões, inclusive da qual eu faço parte, que é a Umbanda, me vem muitos questionamentos na minha mente. Eu fui espírita, kardecista, o kardecismo, por muitos anos da minha vida, e também tive meus questionamentos. E isso me motivou sempre a buscar mais. Esses questionamentos sempre me impulsionaram para buscar respostas, para tentar entender algumas coisas. Só que, infelizmente, os dirigentes espíritas e muitos pais de santo, muitos zeladores de casas de umbanda, candomblé, enfim, inclusive também a própria igreja católica é um símbolo excepcional dessa estagnação, porque essas pessoas, elas não permitem, elas não conseguem abrir a mente delas e aceitar que certos rituais, certas coisas que eram feitas há 100, 150, 200, 300 anos atrás, que seja, não importa a data, mas coisas que eram feitas no passado, talvez para o momento atual não é mais necessário. A espiritualidade, ela sempre traz novas informações, ela sempre acrescenta novas ideias para promover uma renovação e um crescimento da compreensão da espiritualidade, da nossa compreensão do que é a espiritualidade, da nossa compreensão do que é o universo, da nossa compreensão do que é Deus, da nossa compreensão do que nós somos de verdade. Não estou falando que a ritualística não deve ser feita, que não serve para nada. Não, não é isso. O ponto que eu estou querendo trazer nesse vídeo é porque líderes religiosos, principalmente o espiritismo, se fecha em um conceito extremamente limitado e simplesmente não aceita informações, ferramentas que iriam agregar muito para eles. Na Umbanda é a mesma coisa. São trazidos conceitos seculares, e quando surge novas ideias, novas formas de entender que se adaptam mais à realidade atual,
elas são automaticamente rechaçadas, ignoradas, né? E colocadas de lado como se aquilo fosse um absurdo. Eu acredito que as religiões, elas foram trazidas, elas foram implantadas, né, pela espiritualidade para ensinar a humanidade a dar passos. E conforme esses passos vão sendo dados, conforme as pessoas vão conseguindo assimilar aquele passo, elas estão aptas, estão prontas para receber uma atualização, um download novo de informações, para dessa forma prosseguir na sua busca. Não faz muito sentido para mim, não sei se vocês pensam da mesma forma, mas não faz muito sentido para mim manter certos conceitos de povos antigos, de momentos que a sociedade pensava completamente diferente hoje. Assim como Moisés, né, proibiu lá o contato com os mortos, com os espíritos, porque o povo da época não estava sabendo lidar com isso. Mas aquilo foi feito justamente porque o povo da época não tinha compreensão, não tinha maturidade para lidar com determinados assuntos. Não quer dizer que aquela lei mosaica deva permanecer até os dias de hoje. Outro exemplo, o que Allan Kardec codificou, né, no seu Pentateuco, não deve ser parado ali. O estudo da espiritualidade, dentro do espiritismo, do kardecismo, deveria estar aberto para novos avanços, para novas informações. E o processo de estagnação dessas doutrinas é tão grande que eles, falando do espiritismo kardecista agora, eles se recusam a falar de assuntos que deveriam ser muito importantes na atualidade, como as consciências dos nossos irmãos que habitam outros planetas e que trabalham, ou pelo menos tentam trabalhar, dentro das casas espíritas, passando mensagens. Eles rechaçam, não todos, mas a maioria, e oficialmente, né, os dirigentes espíritas, trabalhar com reiki, trabalhar com apometria integrada, trabalhar com mesa radiônica, trabalhar com essas ferramentas que a espiritualidade deu para a gente, deu para a humanidade, para ajudar no crescimento, ajudar em nossa busca, para acrescentar em nossa caminhada e com isso expandir cada vez mais a nossa compreensão e a nossa mente. Nosso propósito aqui deveria ser a busca pela expansão da mente e do autoconhecimento. Não ficar estagnado numa doutrina que está engessada e que se recusa a dar um passo à frente. Eu falo isso porque eu vim do espiritismo kardecista. Por mais de uma década eu estudei, tá, dentro do espiritismo, fiz as aulas para dar passe, estudei todo o Pentateuco. Eu sei do que eu estou falando. Lógico que existem casas que tentam se desvencilhar dessa forma engessada, dessa forma presa, anti-evolução, que oficialmente o espiritismo se posiciona. Da mesma forma, em muitos terreiros, em muitos barracões, né, isso falando de Umbanda e Candomblé, existem rituais, existem certos costumes, certas práticas que serviam
para o povo da época, porque o povo da época necessitava daquilo para poder entender determinado assunto. Para aquela consciência daquele povo, aquela forma de tratar os orixás, as entidades, a ritualística, deveria ser daquela forma, porque aquele povo só ia conseguir entender daquela forma. Não quer dizer que a mesma forma do início do século deve permanecer imutável para o povo de hoje. Não estou falando que é ritualística da Umbanda, eu sou da Umbanda, sou umbandista com muito orgulho. Diga-se de passagem. Não estou desrespeitando os rituais umbandistas, não estou tentando desrespeitar, nem desmerecer, nem minimizar, nem ridicularizar os rituais e todos os procedimentos da Umbanda e do Candomblé. O que eu estou querendo trazer nesse vídeo é que se faz necessário os líderes dessas casas religiosas abrirem suas mentes para esses processos naturais de evolução, para trabalharem com essas ferramentas que são dadas pela própria espiritualidade, mas que pelo medo de evoluir, pelo medo de romper com a tradição, essa é uma questão importante. É como se algo que fosse antigo, fosse sagrado, não pudesse ser mexido e nem adaptado, porque se é antigo, se foi dito por um médium, se foi dito por um canalizador, se foi passado pelo espírito XYZ em 1900 e bolinha, hoje em 2024 praticamente não podemos alterar, sendo que não é bem assim. E existem vários espíritos trabalhando, ou pelo menos tentando trabalhar dentro dessas casas. Existem médiuns que já estão com essa percepção, que é a mesma que eu tenho, de que se faz necessário uma certa mudança, porque as consciências de hoje não são as mesmas, e não estão no mesmo momento de percepção e de expansão de consciência da galera de 1900. É por isso que vemos muitas pessoas jovens, né, que vêm largando, sabe, religiões antigas, por exemplo, catolicismo, né, religiões assim milenares, porque eles não se sentem confortáveis com costumes de séculos e séculos e séculos, porque eles já entendem que aquilo não é mais necessário. Essa é a questão que nós deveríamos pensar. Por exemplo, existem diversas consciências, diversos espíritos que nunca encarnaram nesse planeta, no qual nós chamamos de extraterrestres, que são simplesmente nossos irmãos de outros planetas, civilizações mais antigas que já passaram pelo que nós estamos no momento atual que estamos passando, civilizações com muito mais adiantamento moral, científico, ético. Também tem outras que não têm avanço, né? Claro, mas estou falando aqui das que querem ajudar, que para ajudar a humanidade, para poder ter contato com a humanidade, elas precisam, dando exemplo agora da doutrina que eu estou, que é a Umbanda, usar roupagens de preto velho, de caboclo, de Exu, pombogira, cigano, para poder passar uma informação. Porque se dentro daquele terreiro o médium incorporar, receber a irradiação ou a canalização de uma consciência e ela se apresentar, eu sou um ser de Arcturus, eu sou um arcturiano e vim aqui passar uma mensagem. A probabilidade daquela mensagem não ser levada a sério
é altíssima. A probabilidade daquela mensagem ser tratada como uma tentativa de algum espírito zombeteiro ou algum egum querendo atrapalhar o andamento da sessão também é altíssimo. Porque as pessoas que lideram essas casas, lideram essas religiões, elas simplesmente não estão querendo. Aí é por falta de não querer mesmo, porque a informação hoje em dia está aí para todos. E a espiritualidade está falando. Cada vez mais médiuns, jovens médios e também pessoas de idade estão se levantando, estão recebendo essas informações e estão falando. Se faz necessário esse passo adiante, essa compreensão mais avançada. Não podemos ficar presos em compreensões de 100, 200 anos atrás. É bonito, é ritualística, é lindo, é maravilhoso, admiro, respeito, mas talvez uma ou outra não seja mais, não digo importante, mas a forma como é feita não seja mais a ideal para o momento atual. No momento atual, nas consciências que estão encarnando atualmente, talvez aquelas muletas, aquelas simbologias, formas de você representar materialmente algo que hoje você pode fazer de uma forma energética, sabe? Não seja mais necessário. É a questão de não ser necessário, tá? Não estou falando que não é para ser feito. Acender uma vela, tal, tem seu poder magístico, tem seu poder energético. Tomar um banho de ervas tem seu poder energético, com a energia dos devas e dos elementais da natureza, né? Quando você acende uma vela, você está aí trabalhando também com elementos, né? Quando você tem um cristal, você também trabalha com elementos. Não estou falando que isso não é importante. Estou falando mais da questão da compreensão. Não se agarrar aquilo como... Por exemplo, aqui, vou pegar uma vela aqui. Uma vela aromática. Se for dito para você, vai e acende uma vela, tá? Que essa vela vai te proteger, aí você faz um pedido para o seu anjo da guarda. Isso é um exemplo, tá? Se por acaso você acendeu a vela, fez sua oração, com a sua fé, movimentando a sua energia, com a sua cocriação e trabalhando com o elemental dela, a vela caiu. Trabalhando com o elemental dela, ok, perfeito. Mas é preciso compreender que também é possível movimentar aquela energia sem a vela física nas suas mãos. Você também, de uma forma mental, usando a mesma fé, usando a mesma cocriação, a mesma energia mental, fazer isso no seu plano mental. Plasmar aquela vela e oferecê-la para a entidade, para o espírito que você está querendo auxílio. Porque tudo é energia. Um determinado nível de vibração. Vai falar, se você não tiver a vela, você não vai conseguir aquilo. Aí eu já não concordo. Essa é a questão. Porque hoje quem estuda, quem se aprofunda, já sabe que você não precisa mais de certos elementos materiais para poder movimentar a energia, fazer acontecer alguma coisa. É bacana ter? Beleza, usa. Eu adoro velas. Mas eu sei que sem elas eu também consigo fazer. Eu também consigo me conectar. Eu consigo também honrar meu anjo da guarda, meu mentor, meu guardião sem a vela. Consigo. Mas para muitas pessoas isso é
inadmissível. Por quê? Porque foi ensinado há cento e poucos anos, há 90 anos ou 120 anos, que só essa era a forma de você se comunicar, de você lidar com os espíritos. Somente, meus amigos, porque para as pessoas daquela época era necessário essa simbologia, era necessário que sem a vela, tomando a vela como exemplo, as pessoas não iam conseguir compreender como elas iam fazer isso sem uma representação material. Estão conseguindo me entender? Eu não estou aqui desrespeitando, em momento algum. Estou levantando uma questão que é muito importante, é muito séria. E as doutrinas, principalmente as que se dizem espiritualistas, que tratam com a espiritualidade, estou colocando de lado agora todas as religiões conservadoras, estou falando só da espiritualidade, que tratam de reencarnação, energia. Vocês entenderam o que eu estou querendo falar, né? Principalmente essas filosofias e doutrinas espirituais precisam expandir, precisam permitir que essa expansão, essa nova informação seja recebida e executada. E ficar preso em velhos hábitos somente porque eles são antigos, porque meu bisavô fazia dessa forma, eu tenho que fazer também da mesma forma. Ah, mas você pode fazer de outra forma. Não posso porque ele fazia assim, e se o caboclo lá não sei de onde falou que era assim, tem que ser assim. Talvez não. Existem vários espíritos tentando mostrar isso, só que são tratados de uma forma ainda, infelizmente, desrespeitosa. Eu poderia até ser mais polêmico nesse vídeo e mais a fundo, mas por enquanto eu acho que tá bom. E até isso que eu falei nesse vídeo vai desagradar muitas pessoas. Porque quando você mexe em algo que está ali estagnado, empoeirado, na sua zona de conforto, incomoda, mas é necessário. Porque não podemos nos tornar espiritualistas que daqui a algum tempo vamos seremos vistos como novos católicos, ou vamos cair na cilada que os kardecistas caíram, é parar no Allan Kardec e no Chico e ponto final. Só fala sobre perispírito, 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 perispírito. E os outros corpos sutis? E os nossos irmãos estelares? E certas leis sobre, certas compreensões sobre o mundo espiritual que os espíritas rebatem? É complicado. É complicado ficar preso no passado simplesmente porque se é antigo está certo. Não é bem assim. Espero que vocês tenham compreendido o que eu quis passar nesse vídeo, tá? Eu acho que é necessário a gente quebrar esses paradigmas e deixar a nossa mente expandir. Não podemos frear e parar em um conceito e achar que aquele conceito é definitivo. Assim como a ciência, né? Ela avança. A física, ela avança. Não pode estagnar. A espiritualidade já não pode estagnar. Vocês, líderes de casas, de terreiros, de centros, de barracões, precisam entender isso. Permitir que essas informações sejam chegadas até você, trazidas até você. Ok, galera, é isso. O vídeo ficou longo, mas creio que vocês... Espero que eu tenha sido claro aqui no que quis falar. Novamente, não estou desrespeitando, tá? O foco aqui é buscar realmente o passo adiante, o passo seguinte. Qual é o passo seguinte da Umbanda? Qual é o passo seguinte do Candomblé? Qual é o passo seguinte dos espiritualistas? Qual é o passo seguinte do kardecismo?
É necessário dar o passo seguinte. É isso. Obrigado pela paciência e na próxima eu volto aí com mais um assunto polêmico. O conhecimento liberta. Valeu!